Então, nós vimos o seguinte, que se a partícula está em repouso, igual o exemplo, né, que nós demos, a condição de equilíbrio é simplesmente que a soma vetorial, né, seja igual a zero. A soma vetorial das forças que atuam sobre o corpo seja igual a zero. Mas nós podemos transformar essa equação vetorial em uma equação escalar. Como podemos fazer isso? Aí é o seguinte, né, se as forças que estiver atuando sobre o corpo estiverem no mesmo plano, aí podemos transformar a equação vetorial, né, citada nesse vídeo, em duas equações escalares. Né? Para isso, devemos projetar as forças sobre o eixo cartesiano ortogonal, x e y, e a projeção será positiva se o sentido, né, estiver coincidindo com o sentido do eixo. Então, por exemplo, a projeção está no eixo x. Se ela estiver apontado para o sentido positivo de x, a projeção será positiva. Se ela estiver ao contrário, a projeção será negativa. Eu vou explicar isso melhor daqui a pouco. A partir do momento que nós fizemos isso, né, fizemos as projeções e eu tenho os valores positivos e os valores negativos, o que vai acontecer? Aí eu posso somar algebricamente. Vamos ver como que seria isso? Olha aqui, eu já fiz as projeções, né, das forças, que eu tinha a força 1, eu projetei ela no eixo x e no eixo y. A projeção da força 1 no eixo x vai ser negativa. Por quê? Porque o sentido do eixo x, a gente considera ele como sendo positivo para o lado direito aqui. Né? Bom, vamos arrumar isso aqui. Então, aqui, ó, o eixo x, o sentido positivo vai ser para cá. O eixo y, o sentido positivo vai ser aqui para cima, aqui, ó. O eixo y é esse aqui, né? O eixo x é esse aqui. A projeção da força 1 no eixo x está no sentido contrário ao adotado como positivo. Então, esta projeção aqui vai ser negativa. E esta projeção no eixo y também será negativa. Agora, a força 2, ela tem uma componente que está no eixo y, que vai ser positiva, e uma componente que está no eixo x, que também será positiva, porque está apontado para o lado positivo, também está apontado para o lado positivo. Beleza. E a força 3, eu tenho uma componente no eixo x positiva e uma componente no eixo y negativa. Bom, eu vou, só para facilitar a compreensão, eu vou fazer o seguinte, eu vou considerar, olha aqui, a partir desse momento aqui, ó, aí, né, eu tenho os valores positivos e negativos, eu sei que o resultado tem que dar zero. Então, vamos supor que a gente fez a projeção, e essa projeção fx aqui, ela deu 10 negativos. Então, 10 negativos. Aí eu vou somar com a projeção 2, vamos supor que deu 2 positivo, né? Então, mais 2 positivo, então 10 negativo, mais 2 positivo, que eu estou seguindo aqui, ó. Esse mais aqui, esse aqui é positivo aqui, eu não preciso colocar, né? Mais o F3x, ele seria positivo. Então, ele teria de dar quanto, esse F3x aqui? Ele teria de ser obrigatoriamente 8, né? Por quê? Porque o resultado, na hora que eu somar, tem que dar zero. Então, se eu tenho 10 negativo, então tem de ter 10 positivo também, que na hora que eu somar, dê zero. Né? Então, é lógico que isso aqui eu peguei valor simbólico aqui, né? Agora, vamos ver no eixo y aqui. Vamos supor que F1y, cadê o F1y? Está para baixo aqui. Vamos supor que o F1y seja
vamos colocar 10 negativo aqui. Então, o F1Y, 10 negativo. O F2Y está para cima aqui. Ó. Observe que eu tenho uma projeção só aqui no eixo Y para cima. E eu tenho duas para baixo. Então, na hora que eu somar essas duas aqui, tem que dar igual àquela de cima ali, né? Então, vamos supor que essa de cima deu 15. 15 para cima. Então, o F2Y, 15 positivo. Aí, no caso, nas unidades de medida, né? Supõe que seja Newton aqui, ou Dina, alguma coisa assim, unidade de força, né? Então, eu tenho 15 Newton, por exemplo, para cima. Então, quanto que teria de ser o F3Y? O F3Y está aqui, tá vendo? Ele está para baixo, ele seria negativo, não é? Então, ele teria de valer quanto? Que o somatório das negativas teria de ser igual ao somatório das positivas, né? Ele teria de valer 5 Newton, né? Para quê? Na hora que eu somasse, desse zero, tá? Então, a soma vetorial, eu a transformo numa soma escalar a partir do momento que eu faço as projeções e dou os sinais, aí eu posso somar escalarmente, fica bem mais simples. Então, é isso.